Paz do Senhor para todos que estão assistindo o vídeo aqui no canal Mente Celestial. Hoje vamos entrevistar o pastor da nossa igreja aqui em Avenida Mundaú, presbítero Tiago. Vamos perguntar um pouco sobre a obra missionária nos países, como é feita e quais são as dificuldades para ela. Mas antes de nós continuarmos, queremos que o pastor dê uma breve saudação para os irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria, que neste momento queremos saudar a todos os que estão aí, já se inscreveram no canal, que Deus abençoe cada um de vocês e que a chama da obra missionária ela possa estar acesa no coração de cada um daqueles que vão estar assistindo a este vídeo. A primeira pergunta que queremos fazer para o senhor é: como é a obra missionária lá em Honduras? Bom, meus queridos, a obra missionária em Honduras, assim como em qualquer outro país, cada país tem as suas particularidades e as suas dificuldades. Honduras é um país predominantemente católico, então muito parecido ao nosso país, o Brasil, há 30 anos atrás, onde a idolatria ainda ela é algo muito forte naquele lugar, mas sabemos que aonde o evangelho chega, não há dificuldades, não há barreiras que não possam ser quebradas, Uma das grandes dificuldades ali em Honduras é porque é um país extremamente pobre. Por conta disso, a violência é muito grande naquele lugar. Então, é um país onde o índice de assassinatos é muito alto, Para os irmãos terem ideia, no período que eu estive ali com meu pai, que eu tinha dos meus 14 anos de idade até os meus 20 anos, até os meus 19 anos que eu estive ali, eu fui assaltado 7 vezes. Então, uma grande dificuldade naquele lugar é a violência. Naturalmente, a igreja sofre com isso. Muitos cultos precisam acontecer durante o dia por conta da violência daquele lugar. Mas sabemos que para Deus não há barreira, não há dificuldade, e o evangelho ali foi implantado, foi pregado ali naquele lugar, e continua sendo pregado naquele lugar. E quais são as dificuldades na obra missionária? Olha, uma das grandes dificuldades, pelo menos naquela época, que não tínhamos essa acessibilidade à tecnologia, às redes sociais, às mensagens instantâneas. Uma das grandes dificuldades é justamente a distância, dos familiares, dos amigos, da igreja aqui no Brasil, Então, uma das grandes dificuldades que nós tivemos quando estive ali acompanhando meu pai, era a distância, e as notícias que elas demoravam chegar, dos nossos amigos, parentes e da igreja, Então, foi uma das dificuldades que nós encontramos. A língua não deixa de ser também uma dificuldade, Pois você chega num país com a nova língua, que você tem que aprender para fazer a obra do Senhor. Meu pai, ao pregar, tinha dificuldade por conta de ainda estar aprendendo o idioma daquele lugar, mas o Senhor, Ele aperfeiçoou, e a obra do Senhor, ela foi feita ali naquele lugar. Outra dificuldade também é a cultura, A cultura, que ela é totalmente diferente. A alimentação é algo que a gente sofre muito, Pois a comida brasileira, não tem igual, e ao chegar em outros países, em particular em Honduras, tivemos grande dificuldade no começo, mas depois a gente se acostuma, se habitua, e hoje a gente até sente saudades, da comida daquele lugar. Essas são algumas dificuldades que se encontram em fazer a obra missionária, A língua, a cultura, a alimentação e a distância dos seus familiares, dos seus amigos e da igreja local. A penúltima pergunta que iremos fazer para o pastor é: sabemos que fazer missões em países que são extremos, que a perseguição é constante, queremos que o senhor explique para os irmãos que estão assistindo como é que os irmãos lá nesses países, quais as dificuldades que eles sofrem, que o senhor explique nos mínimos detalhes como é a obra missionária nesses países extremos que não é permitido o cristianismo e eles não gostam do cristiano. Queremos que o senhor explique detalhadamente para os irmãos como é essa obra missionária e como é feita nesses países extremos. No caso de Honduras, ele não chega a ser um país extremo, Honduras é um país onde tem a liberdade de você pregar o evangelho,
Mas nós sabemos que nesses países extremos, a maior dificuldade é você declarar a sua fé em público. Então a liberdade que nós temos aqui de cultuar o Senhor em um templo, em um local acessível a qualquer pessoa, nesses países extremos isso não é possível, né? Então os cristãos, aqueles que confessam a sua fé em Cristo Jesus, eles têm que cultuar escondido. Muitas das vezes não pode declarar a sua fé dentro da sua família, porque ou serão mortos ou serão torturados, já que não é permitido. Então, a grande dificuldade nesses países extremos é que os cristãos eles precisam para sobreviver, não declarar a sua fé em público. E com isso eles sofrem, né? Com isso eles precisam sempre estar escondidos. Mas por que isso? Eles precisam estar escondidos para que o evangelho ele possa cada vez mais ser propagado. Então, por isso que eles precisam cuidar das suas vidas para não serem mortos, né? No caso desses países extremos, principalmente os países que estão na chamada janela 10/40, né? Que são os países onde eles são mais fechados, né? Para o evangelho, também países onde impera a pobreza, onde nós sabemos que o islamismo ele está crescendo muito, né? Que é uma das religiões que mais cresce no mundo, e nesses países extremos, né? Predominantemente essa religião está crescendo, causando assim sofrimento, né, e perseguição aos cristãos. Mas nós cremos que assim como o Senhor, ele cuidou da igreja primitiva, né, que lá nos primórdios eles foram também perseguidos, sabemos assim como o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós cremos que nesses países extremos também, aleluia, o evangelho do Senhor será pregado e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja ali naquele lugar. E para finalizar, queremos que o Senhor dê uma palavra para os irmãos e principalmente aqueles que estão acendendo uma chama no coração de querer fazer obra missionária. Então, queremos que o Senhor dê uma palavra para essas pessoas. Olha, a obra missionária, missão não é apenas você ir além das fronteiras, né? Missão, existe a missão transcultural, que é a missão que você atravessa fronteiras, mas existe também a missão local, né? Aonde aquele que tem a chama, né? A chama do evangelho, a chama de pregar a palavra do Senhor, ele não se cala aonde ele estiver. Então o que eu posso dizer, se você tem uma chamada para a obra missionária, o que você pode fazer e começar a fazer agora é desde já estar pregando o evangelho entre os seus familiares principalmente, né? Ganhar a sua família para Jesus, depois pregar no seu hall de amigos, né? Naqueles que lhe rodeiam, na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, né? Ter em sua mente que todos nós fomos incumbidos dessa missão. Afinal de contas, o Senhor ele não deixou uma opção, ele deixou uma determinação. É um verbo no imperativo, né? Quando ele diz ide, é uma ordem. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, para aqueles que têm essa chama no seu coração, na verdade, todos nós precisamos ter essa chama no nosso coração. Se você não tem, peça ao Senhor que coloque essa chama no seu coração, aleluia, para que você possa levar o evangelho, as boas novas de salvação para todos aqueles que precisam de Cristo Jesus. Agradecemos a oportunidade, depois de muito tempo, né, nós estamos fazendo essa entrevista e agora não pode falhar, não pode dar errado, tem que dar tudo certo em nome de Jesus. Agradecemos a todos que assistiram até aqui e para aqueles que assistiram até o final, queremos que vocês deixem o seu like aqui embaixo para ajudar na divulgação desse vídeo. Também não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sino e também de acessar nosso site, o Mundal Gospel, o link estará aqui embaixo na descrição, e também ao apoio à Gráfica Criativa e Comunicação, que está nos dando o apoio maior possível aqui para o canal. Então agradecemos a todos, em nome de Jesus, fiquem com Deus e a paz do Senhor para todos.